Vamos até o Lord Carrot. Ele e seu ajudante estavam conversando sobre o Soberano da Luz, que ainda estava fora em missão, e isso era bem ruim, era justo quando a barreira do céu estava para desaparecer. Mais abaixo deles, as equipes iniciaram a praxis de todos os alunos. O Ignal já lança um feitiço que manda todo o grupinho voando para o andar inferior. E lá embaixo, um enxame de formigas escarlate é o primeiro inimigo. Quem se posiciona para lutar contra é Liana, que rapidamente atravessa todos aqueles inimigos usando o encantamento que a transformou em um raio. É explicado que até ela é rara entre os magos, uma especialista em combate corpo a corpo. Voltamos a uma explicação particular de Workner, que a magia mais importante da masmorra é o buscar, um feitiço comum que busca inimigos nas redondezas, é a base de todos os princípios da masmorra. E isso era um grande problema para Will, já que não conseguia sentir o inimigo rápido o suficiente. Isso era porque os demais membros estavam usando buscar para rastrear em uma área maior que os seus sentidos poderiam conseguir. O Gnau lança um ataque em área que destrói todos os inimigos, e também reclama sobre o fardo do Will. Não estava cumprindo o papel de escudo, mas Liana informa que ele nem teve tempo de agir como um ainda. A verdadeira força do garoto será mostrada com monstros maiores e mais poderosos. Pelo menos é isso que ela acha. Normalmente, um mago recolhe os vestígios de mana de um monstro para receber o mérito de ter o matado, mas como Will não consegue usar isso, é necessário carregar restos de monstros para ganhar os créditos que precisa. Logo no resto da descida, Will vê que é completamente inútil neste grupo. Todos são extremamente habilidosos que nem dá tempo de ele trabalhar. Já fazia então um dia que a Praxis havia se iniciado. Eliana dá a ideia de descansarem neste lugar. Sim, no meio do nada e na Cova dos Leões. O Ignal sobe uma fortaleza de chamas com sua magia de ilusão, e isso de certa forma iria afastar os monstrinhos que ficariam com medo do fogo surgindo do nada. Após isso, Will estava distribuindo comida entre a galera, e quando ia entregar para o Ignal, ele pede para deixar no chão e se afastar. Isso porque a cultura dos elfos impede eles de tocarem outras pessoas que não considerem dignas. E a única pessoa digna neste grupo seria a própria Liana. O Will fica de boa, não quer discutir isso até porque é da cultura desses elfos. É dito que os elfos são uma raça semelhante aos anões, mas que se destacam imensamente no uso da magia e valorizam os seus iguais acima de tudo. E à frente deles estava uma magia Vender bem peculiar, era a própria rainha élfica. Liana explica a todos que o alvo principal é o Naberus Luminoso, que vale 110 de crédito, e só existe um na masmorra inteira, é o guardião do 10º andar. E é, sem dúvidas, a maior ameaça e também maior alvo para os estudantes, é tipo o chefão final para essa masmorra. E a Bonitona criou este grupo com o propósito de matar esta criatura. Sabe que este grupo possui todas as habilidades necessárias para derrubar uma fera dessas e se provar ainda mais para a torre. Por conta disso, preciso pegar o caminho mais rápido até o 10º andar. E do outro lado da masmorra, diversas criaturas estavam sendo obliteradas uma a uma. Até mesmo uma cabeça saiu rolando. A turminha continuava descendo, e Julius estranha ter tantos cadáveres de monstros espalhados por essa região. Não era possível ser obra de outro grupo. Eles deveriam ser os primeiros a chegar até ali. Will analisa os monstros e não encontra indícios de magia sendo usado para matá-los. Foi destruído à base de força bruta. A turma chega na câmara da criatura que desejam caçar, e aquilo lá era bem esquisito. Era uma área tão silenciosa que dava calafrios. E todos se chocam com a cena logo à sua frente. O Naberus Luminoso já estava morto. E nesse instante todos usam o buscar para rastrearem os arredores. A criatura foi morta há pouco tempo pelos indícios de mana. Ficam todos ouriçados. Quem poderia ter feito aquilo? Então, voltamos ao Workner explicando que a busca, mesmo sendo a base de tudo da masmorra, não é de toda a perfeição. É difícil detectar armadilhas de extremo nível e magos que utilizem a magia de esconder presença. E também existe um monstro específico que pode escapar do buscar. E de cima da caverna uma luz roxa se projeta ao chão. E Will consegue rapidamente defender aquele ataque, mas sai voando pela explosão. Detrás de Ugnal, a misteriosa criatura aparece e logo mete um tapão no pobre coitado que já estava desacordado e sai voando. Com isso, os demais conjuram todas suas magias em sequência, mas são completamente interrompidos quando a fera soca o chão e destrói tudo abaixo dos magos. Nesta queda, o Will vai salvar o Ugnal, que estava desacordado e poderia cair de cabeça nessa queda. Por fim,
eles acabam caindo em um lugar mais abaixo do 10º andar, um lugar fora dos perímetros da academia, o 11º andar, até porque depois do 10 vem o 11, né? Então seria estranho se eles caíssem para o outro andar. É dito que a partir deste andar tudo era território da torre, e só altos magos teriam permissão para pisar neste infame e infernal lugar. Este ambiente era chamado de a Boca do Pesadelo, uma região que ia do 11º até o 15º andar. Os monstros a partir daqui são ridiculamente mais fortes. Memórias de Wignaw retornam, e o seu povo estava chamando de incompetente por estar se assemelhando em uma academia para magos humanos. E até mesmo a rainha elfa menciona que o garoto era uma vergonha e não precisaria mais dele. Então um berro alto é dado e o Wignaw acorda depois desse tempo, com uma cabeça de serpente gigante voando ao seu lado. O Verducho fica espantado que o Will conseguiu derrotar um monstro desse tamanho sozinho. O Prota ia tocar no elfo, mas leva logo um tabefe na mão com aquele velho blá 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 de cultura elfa. Mas o Will informa que, independente das culturas, precisava agora tratá-lo, senão iria piorar a ferida em seu braço. Mas, mesmo assim, o malucão não permite e decide fazer os primeiros socorros em si mesmo. Will analisa que perderam quase tudo na queda, sobrando assim apenas 3 armas secundárias que teria, entre elas os itens mágicos de Rost. E nos andares superiores estava ocorrendo uma debandada de monstros. A base do 8º andar estava completamente destruída, e até mesmo os professores responsáveis estavam mortos e sem cabeça. Algo torceu completamente o crânio deles. E é provável que o mesmo caos tenha acontecido nos andares abaixo. Não era coincidência isso. Professores morrendo e até mesmo uma debandada de monstros. Edward dá a ordem que a praxis de todos os alunos foi cancelada. As anomalias estão colocando todos os alunos em risco, e tanto ele quanto o Orkner vão entrar na masmorra. Do outro lado, a dupla estava andando pela masmorra atrás dos seus companheiros. Em dado momento, Will avisa para o garotão não ficar usando tanto buscar. Mesmo sendo uma magia comum, se forçar demais, vai ficar exausto rápido. É para deixar os inimigos próximos com ele e com Kiki. Eles conseguiam rastrear através de outras percepções. Will explica que a única maneira de subir a torre é pegando os créditos à força, e por isso estudou tudo o que precisava sobre a masmorra. Até mesmo criou estratégias várias e várias centenas de vezes, ficando preso em andares diferentes por mais de 100 vezes. Não que isso seja algo legal de falar. Com tudo isso, melhorou exponencialmente sua habilidade e experiência dentro da masmorra. Ao andarem mais um pouco, novas criaturas chegam ao redor deles. Estes eram Gergesas, criaturas que valiam 8 créditos, e o Wignaw pega o que estava na outra direção, mandando uma flecha perfurante em sua direção e apenas fazendo ele cair. Ao olhar para Will, o garoto estava sendo extremamente veloz e preciso em seus ataques. E de frente aos olhos de Wignaw, ele fica irritado por estar sempre parado, mas antes de pensar mais, o monstro que havia apenas derrubado antes retornou puto. Então, o Wignaw decide convocar uma magia de ilusão de chamas, e ao mesmo tempo, o Prata berra que não era para fazer isso, enquanto avança para proteger seu aliado com um golpe furioso que corta ao meio o porcão. O Prata explica que estes monstros não têm olhos, por isso seus olfatos são extremamente desenvolvidos. Então, o Wignaw cai na gargalhada depois disso. Diz a si mesmo que é uma vergonha. Tudo estava errado, até mesmo se chama de fracassado com um olhar extremamente cabisbaixo.